dominância voltou para algo próximo da neutralidade, está indo para algo próximo do medo. Comprem o medo e vendam a ganância extrema e não o contrário. Agora tem gente vendendo, agora que a BTC está indo pro medo de novo, tem gente vendendo ativos criptográficos. Gente, tentem raciocinar, não como minerais, mas como as grandes baleias. Enquanto vocês estão discutindo o sexo dos anjos, festou, não festou, a BlackRock tá comprando BTC. Comprem o medo e vendam a ganância extrema e não o contrário. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Fala pessoal, beleza? Sextamos e estamos em alto estilo. Vamos falar de um hypezinho hoje que eu vou tomar um... Se eu já não tenho hate por causa do último vídeo, né, sobre a área de TI, recomendo que vocês vejam, eu terei agora, né? Chegou o meu momento. Pessoal, nesse vídeo eu quero comentar um pouco por que eu não confio 100% no Bitcoin, trazer alguns pontos e eu quero, assim, a intenção desse vídeo não é demonizar o Bitcoin, apesar de que eu vou ser meio irônico aqui, mas a ideia é que a gente debata aqui nos comentários, vocês me ensinem se eu estiver falando alguma cagada aqui, tá? Me chamo Victor, sou desenvolvedor de software, não conheço 100% o Bitcoin aprofundado, tive contato com o Bitcoin em 2019, na época que tinha muito aqueles sites que tu colocava teu Bitcoin lá e rendia não sei quantos % ao mês e você convidava outras pessoas, pirâmide, né? E comecei a ser usuário mesmo, ter carteira e tirar da corretora, porque naquela época comprava na Bitcoin Trade, né, que virou a Ripple agora. E eu deixava lá, entendeu? Tanto que eu saquei um pouco antes deles mudarem algumas moedas que eu tinha lá, até Tron, Avax, né? Eu ganhei um dinheirinho até. Mas assim, não sou especialista em Bitcoin, mas a ideia é mais dar uma surfada aí no hype, né? Do Avelino, do Abram, e falar um pouco aí as minhas ideias, né? Então, seguinte, né? Por que eu não confio 100% do Bitcoin, né? 100% no Biticas, né? Então, nossa, vocês devem estar doidos para saber, né? Por que eu não confio no Bitcoin, né? Como se fosse mudar alguma coisa. Mas, enfim, eu trouxe alguns bullets aqui pra gente se guiar e aí eu ir falando, né? E aí vocês podem, né, pontuar aí depois qualquer coisa. Mas o primeiro ponto é a questão da transformação estrutural do Bitcoin. O que eu quero dizer com isso, né? Se você pegar o white paper do Bitcoin, ou clonar o repositório, ou olhar lá o histórico dele, as notícias antigas, quando ele foi lançado e tudo mais, você vai perceber que o projeto original não é mais o mesmo. E tudo bem, isso já virou consenso, né? Hoje algumas pessoas lidam e falam do Bitcoin como uma reserva, né? Mas se você olhar lá, a ideia era ser um sistema ali de pagamentos peer-to-peer, né? P2P, entre pessoas comuns, como eu e você, que quisesse transacionar algum tipo de valor, negociar algum tipo de item, bem, enfim, sem a anuência de um banco, de um governo, certo? Só que essa proposta ela não é mais a proposta do Bitcoin, tudo bem. Só que eu reparo que muitos Bitcoiners eles usam esses argumentos da era de ouro do Bitcoin, de como ele foi modelado antigamente, para justificar algumas coisas, que ele é um bom ativo e tudo mais, usando esses argumentos, né? Se o governo congelar teu banco, tu vai ter o Bitcoin, que aí tu vai poder pegar esse Bitcoin e comprar uma casa, um carro com ele, porque vai estar tudo congelado, né? Tuas contas, vamos supor que você virou alvo do governo, né? Tô dando um exemplo aqui de uma parada que eles falam, né? Dos Bitcoiners. E... não, tu virou alvo do governo, então tu usa Bitcoin, mas assim... não tem como, você vai numa padaria, em qualquer lugar ali, eles não aceitam e não é mais a proposta, né? A proposta é reserva de valor e eu concordo, tá? Não me matem, né, altieres. E concordo, tá? Só que foi deturpado, então não é mais aquilo que tá lá no white paper do Satoshi. Então essa é uma das minhas críticas, né?
uma outra crítica, um outro ponto de atenção. E aí, de novo, a minha ideia não é fazer você não comprar Bitcoin. A ideia é o título do vídeo. Porque eu não confio 100% no Bitcoin. Porque eu não pego meu dinheiro que eu ganho e compro tudo de Bitcoin, né? Então esse é o motivo do vídeo. E assim, cara, tudo bem se você é maximalista. E assim, e se você tiver com esses mesmos pensamentos que eu, ótimo. Eu acho que você tá sendo precavido, né? Ó a minha dicção, né? Então assim, o que a gente vê aqui? Que BlackRock, MicroStrategy, né? Strategy e outras, né? Corretora manipulando o Bitcoin agora, né? Quando no início do ano. Então assim, você vê que esse mercado hoje não está subindo mais por adesão dos usuários. Está subindo por especulação e todo mundo sabe disso. Já é sei lá, de tempo já que tá assim. O Bitcoin ele não tá atingindo 100 mil dólares porque o Joãozinho ali tá usando e não que... Ah não, que as pessoas estão vendo o valor do Bitcoin e nossa, é por isso que daqui a pouco vai para 1 milhão. Isso não entra na minha cabeça. O que entra na minha cabeça é que tem pessoas manipulando o preço do Bitcoin, carai. É isso, tá? ETF que tá centralizando o Bitcoin, então esse smart money que tá entrando para a rede não necessariamente é gente custodiando e comprando Bitcoin, guardando na carteira e largando lá. Uma grande parte são ETFs, carteiras aí de MicroStrategy, de BlackRock e outros aí comprando e transformando isso num ativo do Legacy, né, um ativo ali para os caras comprarem, né, os institucionais. E isso faz com que o preço fique desse jeito. Não porque eles, nossa, estão usando o Bitcoin. Não, é porque eles estão comprando. Porque beleza, eles podem acreditar que lá no futuro, e eu acredito nisso, né? Se não tiver uma crise aí, se o mundo não acabar, né? Porque se o mundo acabar, até o ouro vai dar ruim, né, Avelina? Então, nem o ouro é páreo para um monte de bomba atômica, né? Então, muito menos o Biticas. Mas aqui, que nem eu falei, a ideia não é demonizar e nem falar que um é melhor que o outro. É só porque eu não coloco 100%, não confio 100% no Bitcoin. Então deixou de ser uma moeda, a moedinha lá que, ó, até um tempo atrás os caras já até se tocaram, né, os Bitcoiners, e já pararam de falar isso. Mas até um tempo atrás era falado ainda... Ah não, que tu vai poder comprar indiretamente, eles falam hoje, né? Que quando vier aí o Drex, não sei o que, tu vai ter o Bitcoin. E aí o Bitcoin, tu vai comprar as coisas. Mas peraí, não foi isso, né? Não é isso mais. Agora é reserva de valor. Ninguém aceita esse Bitcoin ali na rua, por exemplo. Então não vai funcionar. Vai ter que usar algum derivativo, trocar por stablecoin, fazer um monte de gambis para no final conseguir, sei lá, comprar uma garrafa d'água. Num exemplo desse, sabe? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não é mais a mesma coisa, ele teve uma metamorfose ali na sua estrutura. Fragilidades, né? Então, a gente sabe hoje que o Bitcoin ali tem totalmente uma dependência tecnológica de quê? ASICs, estruturas de energia, internet e tudo mais, né? Tudo que a gente sabe aqui. Então, hoje o Bitcoin ele tem essa dependência, né, de infraestrutura complexa. Então, não, mas se você rodar um node, né, não precisa disso, ok. Eu tenho o código do Bitcoin lá, tu pode colar. Ok. Mas para ele funcionar, eu preciso de validadores, eu preciso de uma rede, né? Eu preciso de computadores. Então precisa sim de uma infraestrutura complexa. E não venha me dizer que, não, é só você montar uma mineradora na tua casa. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Tu já viu o preço de uma ASIC? Já viu quanto que ela puxa de energia, né? E se tiver uma falha elétrica, como teve aqui em São Paulo, que a gente ficou 5 dias sem eletricidade, como é que vai ser isso aí? Então, eu acho no mínimo peculiar essa questão dessa infraestrutura, porque no white paper, na construção do Biticas, tô parecendo o Augusto Bax, né? Na construção dele era proposto para as pessoas comuns usarem. Antigamente tinha gente que instalava o software do Bitcoin em PC da Xuxa.
e conseguia lá participar e ajudar na rede. Entendo que as coisas mudaram o algoritmo lá, enfim, e agora tá muito foda, num PC comum não consegue, mas assim, estranho, tá? Ok, então depende totalmente dependente, não é que depende, é totalmente dependente de eletricidade, bebê. Internet estável e equipamentos específicos. Ah, não, que se der algum chabu, você bota um transformador aí, um gerador e continua com a rede ligada. Aí mesmo, se tiver uma guerra, alguma coisa aí, você acha mesmo que a prioridade vai ser manter a fazenda de Bitcoin, a mineradora ligada? Tá. A internet é a mesma coisa. Para que os mineradores recebam os trabalhos, para quem estudou um pouquinho de rede, infraestrutura, isso aí facilmente uma provedora como a Vivo, claro, TIM, pode barrar. Ah, não, mas aí você compra um satélite do Starlink. Tá, mas não era no ativo antifrágil. Então, assim, depende de internet estável, bebê. Então, tome cuidado, né? Se o governo baixar lá na Anatel, igual eles fizeram com o Twitter, lá do Elon Musk e do Careca, você acha mesmo que eles não conseguem ver ali um pacote indo para uma pool, por exemplo, e barrar isso? Eu sei que é difícil e tal, mas para lascar a população, o governo consegue fazer o impossível. Equipamentos específicos, como eu comentei, ASICs, o graal da mineração do Biticas. Basicamente, hoje você não consegue participar da rede do Bitcoin com algum tipo de vantagem se você não tiver uma ASIC, tá? E assim, ninguém vai querer ligar um computador caro, que é uma ASIC, ou um PC gamer, para não ter retorno nenhum. Ah, não, mas aí as pessoas são altruístas e tal, os open source, e não que o Satoshi, seguidores de Satoshi. Cara, tem 25 mantenedores no Bitcoin, tá? A galera não quer ser node, ninguém quer participar da rede. As pessoas, em relação ao Bitcoin, o que elas querem é din-din money. Pergunta aí pra esses caras aí que vende rato, come rato e compra Bitcoin. Eles só querem o Satoshi. Nenhum deles tem um node ligado na máquina deles, na casa deles, para fomentar a rede, para ajudar a rede e tal, descentralizar a rede. É tudo lorota, tá? Na minha opinião, tá? Só compra o Bitcoin para vender e para ficar fazendo especulação. Não está mais ligado aos ideais do libertarianismo, que o governo, que não sei o que, não. Seguindo, é inútil em cenários de crise, tá? Eu já assumi e já, tipo, putz, isso aqui pra mim faz totalmente sentido, tá? Tem uma centralização disfarçada. Então, hoje todo mundo sabe, tá? Não é segredo pra ninguém. Entra aí na mempool. É 4 ou 5 pools, até menos, que controlam mais de 60% do hash rate. Aí as pessoas vão falar assim, porra, mano. E Foundry USA, a outra é da China. E não tem como eles mexerem e tal. Mas assim, cara, ninguém sabe nem quem é, tá? Beleza que pode ser lá o governo chinês, enfim, o governo americano, enfim, sustentando aquilo. Mas assim, esses grupos, e isso é o que o Avelino trouxe no vídeo dele, eles podem censurar transações. Se você leu o white paper, se você olhou o repositório do Bitcoin, você sabe que os validadores, os mineradores, né, vamos dizer assim, eles podem aceitar ou não um bloco, eles podem entrar no consenso. Ah, mas não vão entrar, Victor, isso aí é impensável. É mesmo. Já aconteceu várias coisas desse tipo, com Ethereum, outras redes, até o próprio Bitcoin. Tem lá o bloco, não sei qual das contas lá, esqueci o número agora, que o pessoal reverteu ele. Beleza que foi um bug, foi alguma coisa, mas os mineradores, se eles falar ok, governo mundial, vamos dizer assim, né? Falando agora das teorias conspiratórias. Ok, governo mundial, esse aqui é a resistência, vamos pensar que tem uma resistência, aí tem os endereços da resistência lá, tá lutando contra esse governo mundial. Os caras podem falar, não aceitamos transação desses caras aqui,
desses endereços aqui, como tem hoje, inclusive, tá? Então eles podem censurar, eles podem reorganizar blocos, tá? Se os mineradores, os maiores, né, a Foundry e outros, falar, ó, a gente vai mudar aqui não sei o que e a gente entra em consenso. Não, você acha mesmo que um minerador da fundo de quintal vai ter algum poder de voto? Os caras é mais de 60%, cara aí. Então assim, tome cuidado. Não tô demonizando, né? Já demonizando o Bitcoin. Mas eu tô falando que, tipo, não é bem assim as coisas, entendeu? Então eles podem também coordenar ataques, né? Eles podem ali... E podem ser alvo de ataques. Não é numa guerra, os caras mandam um míssil lá na farm lá, destrói tudo às vezes que a rede congestiona. Aí eu quero ver tu transacionar 50 conto pagando 200 de taxa. Saca? Então, beleza, falamos aqui, falamos da fragilidade, agora vamos de limitação prática, que é o que eu já falei várias vezes aqui. Não dá para usar como moeda, todo mundo já aceitou, ok, só tô enfatizando aqui, né? Então, tem muita volatilidade, todo mundo sabe disso, muda o preço toda hora. Você compra, quem entrou agora no último fumo aí de 109 mil dólares, tá aí penando. Pode ter certeza que se o Bitcoin realmente tiver um up, ele cai. E se você pegar o gráfico, você vê que toda vez que ele bate uma resistência ali, ele toca, né, ele sobe um pouco, ele já cai tudo de novo. Porque teve um monte de gente que comprou a 105, 106 mil dólares, 109. E tipo assim, cara, eles querem vender no menor prejuízo. Porque eles viram que não adiantou de falar de reserva estratégica, de várias outras notícias e coisas factíveis que aconteceram no mundo cripto, não fizeram mais preço. Então assim, como que o Bitcoin agora vai para 200 mil dólares, vai para 1 milhão? Sem realmente ter alguma coisa muito feia, sabe? Tipo, muito importante para cripto. Então, isso é um ponto também importante. O que eu falei das taxas. Se você pegar um dia aí na mempool que tiver congestionada ou tiver, sei lá, alguma notícia, algo sobre o Bitcoin ou alguma coisa macroeconômica, vê lá a quantidade, né, de satoshis por virtual byte e vai mostrar o valor ali, quanto que é uma transação mais ou menos e quanto tempo que ela vai durar. Tem muita gente que não sabe olhar a mempool, tá? Então basicamente você olha ali quanto que tá custando, né, quanto que é a preferência, né, porque os blocos de Bitcoin é a cada 10 minutos e aí você ganha uma preferência dependendo da taxa que tu vai pagar para qual bloco, né, da fila que tu vai entrar. Então, se você pegar um dia de alta congestão na rede, tu paga a taxa. E assim, qualquer outra moeda, e aí eu vou puxar um pouco o sardinha pro Avelino, o ouro, você não precisa disso. Você entrega o ouro ali, mas aí beleza, você vai ter que estar fisicamente, né? O Bitcoin, beleza, você transfere para uma pessoa lá da PQP. Mas ok, temos essa questão da taxa. Não tem adesão no mercado e até falei sobre o exemplo de El Salvador, que para mim é só marketing fachada. Tem gente lá que aceita o Bitcoin, né, como método de pagamento, meio de pagamento, mas é fachada. No final do dia a dia ali, o Severino e tal, vai estar no dólar, vai estar no cash, entendeu? Não vai estar nessa moeda. É só para alguns hotéis, eu acho que é uma parada extremamente... É extremamente de visitante, assim, sabe? De turista, extremamente turístico. Não, que é El Salvador aqui, é o estado da liberdade, libertarianismo, né? Então, tanto que saiu uma notícia agora que não vai mais ser moeda de curso forçado e nem uma moeda oficial, né? Ainda vai aceitar, mas não necessariamente é a moeda, né? Porque muita gente pega e fala, oh Deus, oh God. El Salvador é o exemplo, porque lá aceita Bitcoin. Não é todo lugar que aceita, tá? Então fique com isso em mente. De novo, Bitcoin, gosto, tenho. E vamos seguindo aqui. Custos operacionais. Hoje, para tu rodar um Node, que é o que ninguém faz, tá? Esses influenciadores de Bitcoin não roda a Node. Nunca baixou o Node. Inclusive, você precisa ter uma quantidade de armazenamento alta, internet 24 horas e conhecimento técnico. Beleza. É só um detalhe sobre rodar o Node, que é uma parada que tu roda e não tem muito retorno, sabe? Então,
Ok, beleza, isso não vale muito como argumento, mas é só um ponto que eu deixei interessante aqui para falar disso, né? Que ninguém roda Node, né? E poucas pessoas são mineradores, pessoas como eu e você. O resto é fazenda, tá? Então ninguém tá fomentando a rede, não, que é o libertarianismo, meu Deus, Satoshi e tal. Não, tá? Pessoas querem dinheiro, querem comprar o Bitcoin e vender depois, tá? Então ninguém quer o Bitcoin para o ideal lá que todo mundo fica falando, tá? Então incentivo financeiro, não tem incentivo financeiro pro Node, né? E ok, aí a gente já tá chegando no finalzinho, tá, pessoal? Prometo ser mais rápido aqui. Aspecto psicológico. Esse é um ponto que eu preciso entrar com os dois pés no peito. Por quê? Esses caras, influenciador de Bitcoin, quando você vai ver vídeo, é só falando coisas que geram ansiedade, deixa você com a mente presa. Porque é isso, o objetivo desse vídeo é eu falar o quê? Você não precisa confiar 100% do Bitcoin, colocar todo o seu dinheiro, todo o seu suor, o seu salário em Bitcoin. Você tem outras coisas reais que você pode investir, como é ter qualidade de vida, cuidar da sua saúde, curtir a vida, entendeu? Você não precisa se abdicar disso e ficar correndo atrás de ter, não, que você precisa ter 0,012 de Satoshi, porque aí você vai se aposentar com isso. Mano, se soltar uma guerra aí, se soltar uma parada séria, alimentícia, vamos dizer assim, uma crise, você não vai ter nem como gastar isso, tá? Então, aí é o que eu trouxe aqui, que é narrativa baseada em medo constante, marketing apoiando cenário apocalíptico. Todo dia, amanhã é a crise, ano que vem é a crise, compre Bitcoin, porque amanhã, se você não comprar, o Lula vai vir pegar teu pé, tá? Vai vir puxar tua perna quando estiver dormindo. O Haddad vai vir te taxar, não duvida, tá? Mas cria um sentimento de ansiedade, pessoal. Eu passei por isso e aí por isso que eu tô trazendo pra vocês. Porque eu vivi assim, não, preciso trabalhar mais, preciso arrumar outro trabalho, preciso poupar mais, porque eu preciso colocar tudo em Bitcoin, tudo em cripto, tudo não sei o que, porque senão, meu Deus, o governo ano que vem vai ter a crise, eu preciso ter o Bitcoin pra salvar minha família e tal. E é real isso daqui, pessoal. Você vai no Reddit, tem muita coisa sobre isso daqui, sobre questões psicológicas envolvendo Bitcoin e criptos, tá? E aí eu trouxe alguns comparativos, né? E aí puxando de novo a sardinha do Avelino, o pessoal dos metais, que é a questão do ouro, porque realmente o ouro ele é tangível e numa crise mesmo, tipo elétrica, guerra, tu com algumas moedas de ouro, tu é rei, tu seria rei, entendeu? Porque ainda assim continuaria sendo um ativo altamente valioso, tá? Para as pessoas, assim. E os metais preciosos também, como joias e metais como prata, têm a utilidade realmente industrial ali para algumas coisas e são algumas alternativas legais. E o dólar, que ainda é o padrão monetário internacional. Então, assim, ao invés de você confiar 100% do Bitcoin, por que você não divide um pouco? Um pouco no Bitcoin, um pouco no dólar, um pouco em metais, um pouco em ações, um pouco mínimo, para que tipo assim você não coloque totalmente tudo em uma cesta, tá? Porque já houveram outras crises, como 1929, 2008 e tudo, e tipo, beleza, para ter uma crise que a moeda vai evaporar, o dólar vai deixar de existir, tem que ser algo gigantesco, entendeu? Então você não precisa, na minha opinião, envolver seu Bitcoin ali, sua vida, melhor dizendo, em 100% do Bitcoin, tá? E para fechar o vídeo, tá? A conclusão crítica aqui, e de novo, me ensinem, tá? Eu trouxe só alguns pontos aqui. O Bitcoin é sim útil como tecnologia, tá? Eu tenho alguns satoshis, pretendo adquirir um pouco mais se houver mais oportunidades. Eu não acho que é a solução financeira universal. Eu acho que vai surgir alguma outra moeda, principalmente falando de cripto. Então eu não acho que o Bitcoin vai ser o futuro padrão monetário. Pode ser que ele valha muito, né? Mas não que vai ser o futuro.
Ele tem essa promessa de liberdade, mas vem com alguma coisinha ali. Ah, ó, tem 4 ou 5 mineradores, né, principais. Para tu rodar para tu ser um validador, tu precisa gastar energia, gastar em peças. Tu não pode simplesmente entrar ali na rede e participar como foi proposto no começo, né? Tem alguns detalhezinhos ali, entendeu? Tem algumas amarrazinhas ali, tá quase virando centralizado. E em crises reais, o básico vai prevalecer, galera, que é comida, água e comunidade. Então quer dizer que você tem que investir na Sabesp, tem que investir na JBS dos irmãos Joesley? Não, não é isso que eu tô falando, pessoal. Mas é só um ponto de tipo assim, cara, o Bitcoin, uma crise mesmo, não vai se sustentar. As pessoas não vão aceitar ele, entendeu? Só se realmente a infraestrutura estiver intacta e a crise ser outra, por exemplo, a pandemia, né? Mas é isso, pessoal. Então, assim, a ideia não é, né, criticar o Bitcoin e tornar ele, é um demônio, né? O Bitcoin é algo satânico, né? Algo profano. Mas sim para que você tome cuidado, principalmente com essa questão psicológica, que foi um dos motivos para eu ter feito esse vídeo, que é essa questão da ansiedade, né? De você ficar vendo vídeo que vai ter uma crise, meu Deus, você precisa se preparar e você precisa investir, que o Haddad, o Lula vai vir pegar o teu pé. Isso acabou me deixando um pouco paralisado por um tempo, assim, tipo, eu ficava o dia inteiro vendo notícias, estudando, olhando gráfico, olhando, tipo, como é que tá o mempool, tipo, bitolado mesmo, sabe? E só pra vocês terem cuidado, sabe? Então, e esses são os motivos por que eu não confio 100% no Bitcoin. E aí eu estou diversificando mais e investindo mais em mim, na minha carreira e nos meus conhecimentos e aprendendo inglês, como eu comentei no outro vídeo, porque tem outras oportunidades também além do Bitcoin, tá? O Bitcoin segue sendo um ativo muito bom, é um das maiores porcentagens da minha carteira, mas não tende a ser mais, sabe? Eu vou começar a segurar um pouco para não ter uma perca muito grande, né, e conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. É isso.